É muito grave alguns debates serem feitos com a profundidade de Dom Pires. Infelizmente, debates que dizem respeito ao futuro da vida de milhares de famílias e pessoas. O futuro da segurança pública está sendo tratado com essa, desqualificação, eu diria, é extremamente preocupante. Eu queria pegar 4 argumentos que eu ouvi nos blocos anteriores aqui em relação à política de drogas no Brasil. A primeira delas, uma inversão do que está sendo votado. A política de drogas que vigorou no Brasil e segue vigorando é uma política punitivista. A lei de 2006 prevê o tratamento para usuários e a despenalização, embora possa sim cumprir medidas. E hoje, cabe à autoridade judicial e policial definir o que é traficante e definir o que é usuário. Que acontece o quê? Quem é tido como usuário são jovens, pretos, pobres, usuários, ou mesmo aviãozinhos descartados pela gangue capitalista que é o narcotráfico e os verdadeiros narcotraficantes que estão muito longe das periferias brasileiras, que estão nas áreas nobres, que estão em várias esferas de poder, que têm relações na política, que têm relações em vários lugares. Esses não são responsabilizados, nem julgados, nem debatidos. Eu não vi um pio aqui da extrema-direita quando, por exemplo, deputada Sâmia, o avião do tio da Damares tinha 300 quilos de cocaína. Eu não vi um pio. 300 quilos. Quero ver quem é que vai cheirar 300 quilos de cocaína. É óbvio que é tráfico. É óbvio, 300 quilos de cocaína. No governo Bolsonaro, eu não ouvi um pio quando na comitiva presidencial tinha avião portando cocaína. Tráfico. Grave. Mas aí na hora de penalizar o usuário, de tratar o usuário como criminoso, vem essas vozes falar, desculpa, delírios. Um falou assim, porque se não for aprovada a PEC, nós vamos ter gente vendendo droga na frente das escolas. Já tem. Infelizmente já tem. Já tem, gente. Infelizmente já tem em todos os lugares do país. Mas eles seguem tentando enxugar gelo. Porque vender a ideia de que penalizar o usuário vai resolver o problema do tráfico é uma mentira. Vou dizer mais para vocês. Só ajuda o narcotráfico. Parabéns. Aplausos aos que vão seguir financiando a maior gangue capitalista que financia o tráfico de armas, que financia a violência e os assassinatos, que é a ilegalidade também e a lógica da guerra às drogas. Para os traficantes é muito útil. É muito útil seguir nessa lógica da ilegalidade no terceiro maior mercado bilionário do mundo. Digo mais para vocês. Essa política que está sendo votada aqui, além de alimentar o narcotráfico, além de criminalizar a juventude pobre e negra, e basta pegar. Alguém falou, mas o consumo de drogas não tem cor. Mas, infelizmente, a justiça e a estrutura do Brasil tem uma seletividade penal que tem cor, sim. Basta ver onde mora, a cor da pele, o endereço e o CPF, eles prontamente taxam de traficante. Peguem matérias de jornal, eu não fiz a pesquisa agora, mas poderia. Jovens, se é preto, pobre, já é imediatamente taxado de traficante. Quando são jovens da classe média alta, tio de senador, avião presidencial, etc., foi encontrado quilos de cocaína, como se tivesse caído de paraquedas. Porque essa seletividade penal existe. E o que se quer é dificultar ainda mais, a possibilidade de defesa desse usuário, ou mesmo do aviãozinho do narcotráfico, que é descartável para essa gangue capitalista, que vai trocando jovens quando vão para o sistema carcerário ou quando são mortos diante da violência que é a gangue capitalista, que é o narcotráfico, por outros. Nesse mercado ilegal, onde muitas vezes o tráfico chega antes do Estado nas comunidades, e são os mesmos que votam para destruir o Estado, para destruir o Estado social, para tirar dinheiro da saúde, para tirar dinheiro da educação, os que defendem políticas como o teto de gastos, que vem fazer esse debate demagógico. Aí vem uns aqui
Vocês estão... porque as drogas destroem as famílias. Mas vocês acham que uma mãe de família, desesperada porque o seu filho é usuário, quer que o filho fique 20 anos nos presídios centrais, sendo os direitos humanos violados, ou quer que tenha tratamento e que tenha um debate de redução de danos, sem tabu, que ataque o narcotráfico, mas garanta que as políticas públicas sejam feitas sobre a questão das drogas? Me dizem que isso vai resolver a questão das drogas. Tem uma das drogas mais danosas à família que eu conheço. Álcool. E é legalizado. E ninguém aqui está defendendo que o álcool seja colocado na ilegalidade, porque justamente por ser legalizado nós podemos fazer debate sobre alcoolismo, sobre consumo excessivo de álcool, sobre os impactos que causa às famílias. Alguém falou numa reunião de um acidente de trânsito causado por alguém que tinha fumado um cigarro de maconha. Um acidente de trânsito. Se a gente pegar a quantidade de acidentes de trânsito promovidos por pessoas que beberam e foram dirigir, são milhares de pessoas que morrem. E ninguém está propondo colocar na ilegalidade o álcool, porque seria um contrassenso. Porque ia gerar, como gerou a lei seca nos Estados Unidos, um mercado ilegal do álcool ilegalizado, não se arrecadaria imposto e não poderia ser feito debate sobre o alcoolismo e os danos que o álcool pode causar à saúde, às famílias, à pessoa, enfim. O cigarro, vamos fazer um balanço do cigarro. Foi a proibição do cigarro que diminuiu o tabagismo ou foram políticas públicas concretas, anti-tabagismo, com propaganda na televisão sendo proibida como era antigamente, né? Aquelas coisas que associavam o cigarro a coisas boas, com campanhas arrecadadas do dinheiro dos impostos do cigarro, para dizer para a juventude não fumar, a proibição de fumar em determinados lugares. Vamos fazer o balanço das políticas. O deputado Flávio lembrou da Indonésia, foi uma boa resposta. Vamos fazer o balanço de Portugal, que reduziu o consumo de drogas, justamente despenalizando o usuário. Vamos fazer o balanço da Espanha. Vamos fazer o balanço da Noruega. Basta comparar com outros exemplos, como a Suécia, que o deputado Osmar Terra adora usar nos seus debates. Deputado, eu estou aqui com os dados. O consumo de drogas todas em Portugal, onde é despenalizado o consumo, é menor em Portugal do que na Suécia. Porque ilegalidade é demagogia. Nunca resolveu o problema das drogas, só aumentou o problema das drogas e o problema da segurança pública em todos os países. Porque é essa política que está sendo feita no Brasil e nós temos hoje a terceira maior população carcerária do mundo. E vocês querem que aumente? Lamentavelmente. É isso. Eu gosto, capitão Alberto Neto, quando o debate é feito transparente, quando tu diz é pouca, deixa claro, vocês acham que tem que prender o usuário. É isso que vocês acham, que tem que retroalimentar as facções criminosas que mandam no sistema carcerário com um usuário de maconha como se fosse um grande criminoso, enquanto tem um monte de homicida solta por aí. Mas não me espanta nada. Tem gente que quer que a pena para o aborto legalizado em caso de estupro seja maior, 3 vezes maior que a pena do estuprador. Olha que demagogia. Essa gente que diz que é isso, que tem que prender o usuário, mas fica dizendo que tem que ter anistia para golpista do 8 de janeiro, fica dizendo que não é crime, rouba a joia do Estado brasileiro. Né? Essa então, gente tem nome, deputada. Esse cidadão tem uma fixação. Continua, se quiser, tu bota teu nome aí. Tem vários. Aliás, tem 35 que estão sendo investigados no Supremo Tribunal Federal por apologia a golpe, fake news, etc. Tem vários nomes. Eu só espero que acabem na cadeia como chefe deles. Agora, essa demagogia precisa vir à tona aqui. Porque se vende para a sociedade uma ideia, primeiro, de que está se debatendo a legalização das drogas aqui, quando se discute essa PEC. Não, não está. Está se debatendo a ideia de que o Supremo estaria fazendo isso. E também não dá. Está discutindo uma dosimetria para aplicação da descriminalização do consumo, que foi introduzida pela lei de 2006, mas a lei de 2006 e seus vários artigos seguiu alimentando a guerra às drogas e muita gente tem sido presa como se o usuário fosse, retroalimentando uma lógica em que 50% da população carcerária
presidenta, é de alguma forma associada aos crimes de tráfico de drogas, a maioria, obviamente, portado ou pego com pequenas quantidades, são usuários ou pequenos traficantes, a maioria negra, pobre, jovem, das periferias brasileiras, muitos, mais de 30%, entre prisão provisória e preventiva, sem o devido processo legal, e, ao mesmo tempo, crimes como de homicídio, nem 10% no Brasil chega a julgamento. E esse é o terceiro ponto que precisa ser debatido nessa PEC. Vocês referendam uma lógica de voltar os recursos públicos e a política de segurança pública para ficar perseguindo, criminalizando o usuário, enquanto o homicida segue solto, enquanto o estuprador segue solto, enquanto a política de segurança pública segue voltada para uma lógica que não resolve os crimes contra a vida e não pega os grandes traficantes. Quais foram os grandes traficantes presos? Quais foram os grandes crimes daqueles que fazem e promovem tráfico nas fronteiras? Porque, de fato, tem o tráfico nas fronteiras que permite que substâncias como a cocaína e outras tantas entrem no Brasil. Agora, é um debate tão grave, mas tão grave, que a gente ouve achômetro, ouve discurso de lacração de rede social, mas não houve evidência científica, não houve embasamento. Ao contrário, houve uma lógica que só piora a situação das famílias. Tem vários falando das famílias, e eu tenho muita preocupação com as famílias. Muitas ajudei na sua luta, em vários momentos da história, da sua vida, das suas dificuldades. Eu tenho certeza que as mães e os pais não querem os filhos presos no sistema carcerário com 10 anos de encarceramento por consumo de alguma substância ilícita. Eu tenho certeza que, inclusive, para ajudar esse usuário de drogas mais pesadas, de drogas perigosas, como crack, como cocaína, etc., precisa de uma política de redução de danos do Estado, e não uma política hipócrita de tabu de quem toma seu esquinho, como falou o deputado Chico, ou coisas a mais, e que vem aqui fazer discurso hipócrita para criminalizar o usuário como se criminoso fosse. Eu tenho certeza que tem pesquisas, aliás, que já foram publicadas pela Unifesp, trabalhando com outras lógicas. Porque alguém diz, porque a maconha é a porta de entrada. Bom, o cigarro pode ser comparado como porta de entrada? O álcool pode ser considerado uma porta de entrada, e nem por isso se propõe que se faça o banimento ou se coloque na ilegalidade, mas tem pesquisas da Unifesp que, inclusive, alertam o potencial da cannabis como porta de saída. Então, assim, vamos debater com base na ciência e não com base no achômetro, com base em evidências e não com base na lacração. Vamos debater com base dos argumentos e não com base na desqualificação. Dizer que todo mundo que é contra essa PEC é isso, é aquilo outro, é tão ridículo e é tão hipócrita. Porque, assim, eu tenho maior tranquilidade, para mim não ofende, entende, deputado Barcelar, mas eu tenho vontade de dizer, ok, vamos todo mundo fazer o toxicológico. Eu saio hoje e faço o exame do meu cabelo, mas eu quero ver todo mundo fazer. Para todas as drogas, inclusive para aqueles que muitas vezes ficam dizendo que tem que prender o usuário. Porque, como eu disse na semana passada, o Zé Trovão, que admitiu que era consumidor de cocaína, não tem que ser preso por isso, tem que ser preso pela apologia ao ato golpista do 8 de janeiro e outros temas. Mas teria que ser tratado como dependente químico que admitiu que foi. E vocês ficam fazendo um discurso demagógico que é, na prática, uma bomba para a população, porque a repercussão disso não é uma cortina de fumaça, embora a extrema-direita tenha transformado a CCJ no quintal da extrema-direita e numa cortina de fumaça social para ficar fazendo debate rebaixado no período eleitoral, para, pelas pautas que dizem respeito às liberdades democráticas, tentar angariar votos e não debater os problemas reais do povo brasileiro, que é a questão do salário, que é a questão da necessidade de revogar o arcabouço fiscal, que é a necessidade de valorizar a educação pública, no nosso caso, no Rio Grande do Sul, reconstruir o Estado do Rio Grande do Sul. Então, sim, se fazem determinados debates para angariar uma lógica, o pânico moral, como se diz. Mas não é uma cortina de fumaça, porque é muito concreto. Isso significa superlotação do sistema carcerário, isso significa hiperencarceramento da juventude negra, isso significa
enriquecimento do tráfico ilegal de drogas, isso significa mais dinheiro alimentando o tráfico ilegal de armas, isso significa mais violência social, isso significa mais desperdício de recursos públicos, e isso significa mais desrespeito ao povo brasileiro. Então, óbvio que é não a PEC 45.